A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta pela rádio local 87,9 ou pelo www.radioclubefm.com.br, também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita, Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, boa noite Pedrosa, boa noite a todos que ouvirão depois no YouTube. Muito bem, Kate. Hoje nós vamos estudar a mulher ante o Cristo. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre querido Jesus, neste momento tão importante de reflexão, pedimos a tua presença, a presença amiga dos espíritos protetores, dos anjos guardiões, independente da religião que você professe nesse momento e esteja escutando, pedimos a Deus que nos conceda bênçãos, proteção, sabedoria, força e coragem para continuar seguindo adiante nesse mundo tão conturbado, cheio de obstáculos, que possamos não desistir da nossa caminhada, mas seguir adiante, olhando para o céu, com foco nos nossos objetivos e no bem maior. Juntos somos mais fortes. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a mulher ante o Cristo. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos dela ao tempo de Jesus. Se hoje existem preconceitos, imagina, senhoras e senhores, a época do Cristo, né? Já que se passaram 21 séculos, com exceção, como já falamos num programa desse, com exceção das patrícias romanas, né, do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Esse era o conceito daquela época. Fato marcante foi que Jesus, utilizando de uma norma comum à época, disse a João Evangelista: mulher, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. Por quê? Ela já era viúva, nota-se que ela não tinha nenhum outro filho. Vocês podem pesquisar através da Igreja Católica Ortodoxa. Não tem uma referência nos evangelhos que Maria fala de um outro filho. Em nenhum momento ela se preocupa com outro filho, porque ela não tinha. José tinha 61 anos de idade, era um viúvo quando casou com Maria com 12. Então, era uma criança praticamente. Ela não tinha outros filhos. Aqueles eram meio-irmãos de Jesus. Quando numa passagem eles
interpelam dizendo: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele pergunta: quem são minha mãe e meus irmãos? Toda a humanidade, obviamente, né? Isso ele não estava desfazendo da mãe, propriamente dito, mas estava dizendo que todos somos irmãos. E naquele momento crucial, diante dos militares romanos, ela, como viúva sem filhos, seria entregue ao Império Romano como lavadeira, passadeira. Sabendo disso, já disse: olha, eis aí sua mãe, eis aí seu filho, o filho de Zebedeu, na verdade, né? Irmão de Tiago, maior, que era aquele apóstolo bem amado que estava sempre ao lado dele. Exatamente para não fazer da mãe uma escrava. E ele recebe a incumbência e cumpriu. Cuidou dela até o seu desencarne. Grande apóstolo João. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido ao vale das perturbações e da sombra, encontramos Maria Madalena, mais alto testemunho de surgimento moral das trevas para a luz. Bastou apenas um olhar de Jesus para que ela deixe aquela vida mundana, distribui os seus bens e vai seguir o Mestre. Depois ela vai cuidar dos leprosos que eram discriminados nos vales, até no final da sua existência contrair a doença e morreu aos braços de Maria de Nazaré, em Corinto. Atraídas pelo amor, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. Então ela sempre propagava o amor do Cristo para todos. E embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Só as mulheres e João, mais ninguém. Maria de Cleofas, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Joana de Cusa e algumas outras mulheres. Essas sim deram testemunho. E Jesus, após a sua morte física e na sua volta no corpo espiritual, para quem ele aparece? Primeiramente, Maria de Magdala, bem registrado pelo evangelista João, e ela não o reconhece porque ele estava no seu corpo astral, e ela viu a pedra removida, e pergunta ao hortelão, né, aquele que ela julgava cuidar de uma horta: quem violentou o túmulo do meu mestre? E ele respondendo: então não me conheces, Maria? Naquele momento, ela percebeu que se tratava de Jesus de Nazaré. Ele disse: não me toque, porque não voltei ao Pai. Duas situações. Uma delas, que ele estava no corpo astral, ela ia passar a mão ao vento, ele estava em espírito, né? Obviamente. Também ele teria ido pregar aos espíritos. É a época de Noé, como está registrado na primeira carta de João, ele fora em mundos inferiores, talvez por uma questão de fluidos, ela não o toca. E ela sai então divulgando a grande mensagem que Jesus estava vivo. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento Dorcas e costureira jopenses, ou seja, de Jope, né? Do porto famoso de Jope. Depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Então, quantas mulheres importantes nós tivemos no primeiro século do cristianismo. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiência coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho, nasciturno. Lloyd e Eunice, parentes de Timóteo, na verdade, mãe e avó de Timóteo, o jovenzinho que tira Paulo de Tarso do monturo quando ele foi espancado e jogado num monte de lixo. Esse menino, com 12 anos, consegue levar para casa o apóstolo. E exatamente a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd é que cuidam de Paulo. E ele se torna grande amigo, tanto assim, Paulo escreve uma carta a Timóteo, seu pupilo. Eram padrões morais de fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar
que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo, não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida no lar apagado e simples. Então, Maria de Nazaré, simples, humilde, a escolhida do Senhor. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e perseverantes ante a luz imarcível da estrela de Nazaré. Então esse é um belo exemplo, né? Maria de Nazaré, patrona da casa espírita da qual faço parte, e me orgulho muito disso. Maria foi um belo exemplo e vocês nem imaginam o trabalho que ela tem no mundo espiritual, principalmente recolhendo espíritos que partiram pela porta falsa do suicídio, lá no Vale dos Suicidas. É muito importante, né, Pedrosa, quando a gente fala da Legião dos Trabalhadores de Maria, que é de extrema importância, como você mesmo ressaltou, diante, né, desses espíritos que equivocadamente tiraram a própria vida, é de um belíssimo trabalho, E quantas vezes nós ouvimos, né, nossos irmãos católicos principalmente, dizerem o seguinte: pede à mãe que o filho atende. Então Maria é uma mãe extremamente grandiosa, mãe de todas as mães, um exemplo magnífico a ser seguido pelas mulheres, pelos homens e por todos que se dizem principalmente cristãos. Maria então vem com essa luz e essa grandiosidade nos trazer a importância da mulher, a importância deste ser nas nossas vidas. Porque quando a gente pensa, até a mais vil criatura teve uma mãe, uma mulher que algum dia em sua existência disse sim para a vida. Então é inaceitável, ainda nos dias de hoje, nós enxergarmos a mulher como um ser inferior, algo que nunca deveria ter acontecido. Mas diante da grandiosidade desse ser, a única forma de colocar a mulher de forma inferior ao homem era tirar dela o poder, a capacidade de se sustentar, de sustentar os seus filhos, tirar dela toda a possibilidade de engrandecer, de usar a sua própria força. Então, se lá atrás foi permitido ao homem tirar a força da mulher, é porque ele reconhecia que ela era grande. Como já diz a frase, né? Somente a árvore frutífera que leva pedrada. A árvore seca, ela é esquecida. Então, se a mulher levou tanta pedrada durante toda a sua existência, é porque reconhece-se nela uma força gigantesca, uma capacidade infinita de realização e de sucesso. Mas é chegado os tempos de olhar para as mulheres de forma igualitária. Porque a mulher, ela não é maior do que o homem, ela é tão grande quanto o homem. Porque, na verdade, a gente deveria equiparar, né? Equiparar esses dois gêneros, esses dois sexos. O que, na verdade, cada um tem a sua função, a sua grandiosidade, o seu mérito. Ninguém melhor do que ninguém. Por isso que um homem e uma mulher deveriam ser companheiros pela vida. Um
potencializando o que o outro tem de melhor, para crescerem juntos. Então é importante que a gente veja como hoje em dia não se faz mais necessário esse machismo exacerbado, essa desvalorização da mulher, principalmente no campo profissional, no campo doméstico. Todos somos necessários, todos somos importantes, todos somos grandes, todos temos capacidades incríveis. E mais importante ainda, quando a gente traz, para seguir o programa nesse pensamento e nessa visão espírita, na obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que foi codificado por Allan Kardec, os espíritos superiores, eles foram questionados acerca da mulher durante a sua encarnação. E vamos ver o que o Livro dos Espíritos traz para a gente de elucidação da existência da mulher. Na questão 817, eu vou colocando aqui as questões para quem quiser depois, o que é importante. Acredito que seja extremamente necessário você ouvir o que nós colocamos aqui, mas depois ir em busca do conhecimento, e em busca de averiguar se tudo que foi falado aqui é realmente real, é realmente verdade. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Essa foi a pergunta de Allan Kardec para os espíritos. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Os espíritos responderam: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os espíritos responderam com outra pergunta. Então é importante a gente lembrar que o Livro dos Espíritos, é um livro lá de 1800 e lá vai tempo. Não é um livro de agora. Mas Allan Kardec, naquela época, diante da sua visão já muito ilimitada, ele fez essa pergunta. E na pergunta 818, Allan Kardec pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E hoje ainda existe países em que a mulher é dada como um ser inferior. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: a inferioridade moral da mulher em certos países vem do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza entre homens moralmente pouco adiantados. A força faz o direito. Meus queridos, olha só, se a gente parar e pensar, o homem que realmente quer dominar a mulher pela força, pela violência, pela subjugação, pela ameaça, é um homem fraco. Na verdade, moralmente, ele é um homem fraco. Ele só usa da força física para dominar e não da inteligência. Porque o homem inteligente e sábio, ele sabe a grandeza da mulher. E ao invés de ameaçar, subjugar, violentar, ele se une a essa mulher para crescer, fisicamente e moralmente. Olha a importância da pergunta de Kardec para os espíritos já naquela época, e que se faz tão atual e cada dia mais atual. Na questão 822A, os espíritos nos trazem a emancipação da mulher que acompanha o progresso da civilização. A sua escravização
marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Meus queridos, se a gente, diante da visão espírita, sabemos que o espírito não tem sexo e sabemos que vivemos num corpo de carne, ora feminino, ora masculino, é diante das necessidades que o nosso espírito tem de aprendizado naquela encarnação. Então não podemos pegar para nós uma briga, uma certeza de que seremos em todas as encarnações somente homens ou somente mulheres. Isso é errôneo. Então Allan Kardec vem trazer isso para a gente. E Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele se aprofunda, indicando que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Olha a importância da mulher. E é um assunto que não deveríamos estar aqui discutindo. E hoje ainda, 2024, ainda existe diferença. Ainda existe preconceito contra a mulher em diversas áreas profissionais. Ainda existe muita diferença salarial. Como disse os espíritos, a igualdade de inteligência é a mesma. E hoje a gente ainda vê, né? A gente sempre viu quantas mulheres são importantes para o desenvolvimento do nosso planeta. Quantas mulheres trabalhando na NASA foram importantes para o desenvolvimento tecnológico. Tem muitos filmes aí que retratam histórias de mulheres que foram esquecidas pela sociedade. É só a gente buscar. São histórias reais, casos reais de mulheres que foram extremamente importantes, divisoras de águas em diversos aspectos, na engenharia, na medicina, na filosofia, para não citar outros. Precisamos valorizar, porque todos nascemos de uma mulher. E se nascemos de uma mulher foi porque algum dia a nossa mãe disse sim, sim para a vida. E já por esse motivo, por esse único motivo, todos nós, homens, mulheres, independente de qualquer gênero, precisamos honrar a presença feminina no nosso planeta. E como, né, Kate? Muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Suave despedida. Sally pulou da cadeira quando viu o cirurgião chegar. Como está meu filho? O olhar desolado do cirurgião falou mais alto do que as próprias palavras que pronunciou. Sinto muito. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Como um desabafo, Sally chorou e ergueu sua voz aos céus. Deus, você não se importa com as crianças? Por que meu filho teve câncer? Onde você estava quando meu filho precisou de você? Uma das enfermeiras a acompanhou até onde estava o filho, a fim de que se despedisse. Ela não retiraria o corpo do hospital, porque Jimmy decidira doá-lo para a universidade, a fim de ser estudado. Ele insistira: eu não o usarei depois de morrer. E talvez ajude uma criança a desfrutar de um dia a mais ao lado de sua mãe. Ela passou a mão pelos cabelos do filho, e a enfermeira cortou uma pequena mecha. Colocou numa bolsinha e lhe entregou. Com o coração aos pedaços, Sally saiu do hospital infantil, depois de ter permanecido ali com o seu tesouro nos últimos 6 meses. Foi difícil dirigir de volta para casa.
Mais difícil ainda entrar na casa vazia. Levou a bolsa ao quarto de Jimmy, arrumou os carrinhos de miniatura e todas as demais coisas dele do jeito que ele gostava. Sentou-se na cama e chorou até dormir, abraçando o seu pequeno travesseiro. Sonhou que despertou e encontrou ao lado da cama uma folha de papel dobrada. Abriu e leu. Era uma carta de seu filho, onde ele escrevera com uma tinta especial. Querida mãe, sei que deve sentir muito a minha falta, mas não pense que a esqueci ou que deixei de amar só porque não estou aí para dizer que a adoro. Pensarei em você, mamãe, todos os dias, e algum dia voltaremos a nos ver. Mamãe, se você quiser adotar um menino para não ficar tão sozinha, ele poderá ficar no meu quarto e brincar com todas as minhas coisas. Se você preferir adotar uma menina, provavelmente ela não gostará das mesmas coisas que os meninos, e você terá que lhe comprar bonecas e coisas de meninas. Não fique triste quando pensar em mim. Estou num lugar grandioso. Meus avós me vieram receber quando cheguei. Mostraram-me um pouco daqui, mas com certeza vou levar muito tempo para ver tudo. Eles me pediram para responder a uma pergunta sua. Onde estava Deus quando eu precisei dele? Estava aí mesmo, onde sempre está, com todos os seus filhos. Quase esquecia de dizer. Não sinto mais nenhum desconforto. Estou feliz, porque eu já não conseguia suportar tanta dor. Foi por isso que Deus enviou o anjo da misericórdia para me libertar. Assinado, com amor do seu Jimmy. Quando Sally despertou, pareceu sentir no quarto a presença do filho amado. A madrugada avançava. Nunca pensemos na morte como o fim de tudo. Não pensemos que os amados que partem serão tragados pela noite da amargura. Eles apenas seguem antes. Deixemo-nos abraçar por eles e lhes enviemos nossas vibrações de carinho, para que o grande afeto que nos une seja alimentado todos os dias, enquanto a fronteira do mais além ainda coloca linhas divisórias para o encontro final. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, não queira ser melhor que ninguém, queira sempre ser você. Sua identidade é você mesmo, o único, e ninguém nunca poderá copiar. Você é exclusivo, simplesmente assim. Nunca queira ser mais. Entenda que Deus fez cada um de nós de maneira única e nunca vai haver outra pessoa igual. Pode até ter alguém parecido com você, mas nunca idêntico. Somos joias exóticas e perfeitas. Deus nunca erra no que faz. Pensemos nisso. E que Ele nos abençoe sempre. Muita paz a todos. Minha querida irmã Kate, suas despedidas. Boa noite a todos, agradeço mais uma vez a presença amiga, o carinho, as mensagens que estamos recebendo de positivas, de retorno dos programas. Então, muito obrigada a todos que nos escutam, que colaboram. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para você, Kate. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus,
o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.